Definitivamente, competir contra o mercado é uma missão desafiadora, ainda mais quando falamos do mercado cripto. Um mercado de alta volatilidade em que diariamente aparecem novos projetos. E no meio disso tudo, algumas pessoas por aí te vendem a ideia de que é muito fácil e óbvio ficar rico no mercado de cripto, que é preciso realizar apenas alguns poucos movimentos previsíveis, rápidos e calculados e que tudo vai dar certo nos seus investimentos. Mas a realidade é que o mercado é imprevisível no curto prazo e ele sempre pode reagir de forma diferente do que você tentou prever. E de repente, aqueles movimentos garantidos que te convenceram que seriam vencedores não fazem mais sentido. Aquela previsão de preço que parecia fazer todo sentido não se cumpre e você não sabe mais para onde ir ou se encontra em uma sucessão de erros que fazem com que você perca tudo. O mercado nunca vai te entregar de mão beijada o que fazer. E contar com apostas de curto prazo nos movimentos dele para o seu sucesso é o mesmo que contar com a sorte. Você precisa, na verdade, saber os fundamentos desse mercado. Preparar o seu jogo de modo que esteja pronto para qualquer cenário. Se preparar para enfrentar a volatilidade com estratégia e ser um vencedor no longo prazo. Por esses motivos que eu te convido para participar do desafio Checkmate, onde vamos abordar durante 5 lives as principais estratégias de investimento, proteção de portfólio e crescimento de patrimônio para que você seja capaz de ter segurança e precisão nos seus movimentos. O desafio vai começar dia 10 de abril às 7 horas da noite. E se você quiser receber todo o material exclusivo e os links das lives no seu e-mail para poder participar diariamente desse desafio, é só se inscrever gratuitamente no link que está aqui abaixo. Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Crypto Insights. Pessoal, muito feliz aí de anunciar oficialmente aí o desafio Checkmate, né? Um desafio onde a gente vai, durante 5 dias, a gente vai fazer uma sequência de 5 aulas inteiramente gratuitas, que são para ser as 5 melhores aulas que a gente já fez aqui na Mercúrios. Por que a gente decidiu começar com esse desafio, fazer esse desafio? Porque a gente vê que muitas vezes as pessoas elas tentam prever o que vai acontecer no mercado, muito se fala dos próprios ciclos de mercado que a gente está vivendo, né? Quando o mercado está em baixo, quando o mercado está em alta, mas a gente vê que muitas vezes as pessoas elas tentam se preparar para o ciclo que a gente está dentro do ciclo, né? O que a gente aqui é extremamente contra. A gente sempre foi contra isso, a gente sempre falou, se você quiser se posicionar bem no mercado, você tem que estar sempre à frente do próximo ciclo. Não adianta você querer comprar quando o mercado já está alto ou querer vender quando o mercado já está baixo, né? Então, assim, pessoal, a gente está fazendo um conteúdo com a produção, com a melhor produção que a gente já fez, vocês viram aí pelos clipes cinematográficos aí, que a gente tem aí com os atores aqui da Mercúrios, né? A gente sempre gosta de fazer isso daí para dar um hype em vocês para o lançamento. A gente está muito empolgado também com a abertura das novas vagas aí da Mercúrios Pro na sexta-feira, no último dia do desafio. Então, se vocês ainda não estão inscritos, o desafio é 100% gratuito, é o primeiro link da descrição, mandei aqui também no chat para vocês entrarem no desafio. E hoje, estou aqui com o Bills, né? Fala aí, Bills, beleza? Cara, surpreendido aí, mas surpreendido, bom dia a todo mundo aí, pessoal, espero que seja todo mundo bem. É isso. Estamos aqui com o Bills, com a gente mostrando nossas camisetinhas da Colômbia, né? Verdade, nem foi combinado. Eu aqui com a camisa da Ave, o Bills com a... É da Ave também, a sua, né? Também, Pode que não é propaganda da Ave. Clubista. O Stannis não fez o Pix pra gente ainda. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Binance, né? Um assunto que todo mundo xinga a gente bastante quando a gente fala, mas a gente sabe que aqui a gente não tá para passar a mão na cabeça de vocês de forma alguma, né? A gente tá aqui para falar para vocês a melhor decisão de investimento e a gente quer sempre passar as coisas com clareza para vocês. Então, a gente vai analisar tudo que está acontecendo na Binance. A gente já teve muito FUD, né? A gente mesmo sabe que vocês sabem que a gente não é tão a favor, né, do posicionamento da Binance. Fala de Binance, o pessoal me xinga. Exatamente. Mas também a gente reconhece quando existe FUD, né, em cima da Binance e tudo mais.
e também reconhece quando são coisas sérias. Então a gente falou, vamos pegar tudo isso que está acontecendo, em vez de a gente fazer uma live na segunda-feira, logo na hora que estava tudo acontecendo, a gente falou, dessa vez vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos pegar todas as informações, né, ver o que está realmente acontecendo, estudar e daí trazer para vocês aqui na quarta-feira uma análise realmente já mais interessante de tudo que está acontecendo. Por isso, o Bill estava aí focado, né? O Carlos não está aqui com a gente hoje na quarta-feira, porque ele está justamente preparando as aulas do desafio Checkmate ali daqui a 2 semanas. Então, lembrem-se de se inscrever aí, primeiro link da descrição, 100% gratuito, vocês vão receber todos os materiais das aulas e tudo mais, tá? E, Bills, o que temos para falar hoje de Binance, hein? Beleza, bastante coisa, né? Vamos lá, vamos contextualizar um pouquinho como é que vai ser a live de hoje, metodologia também, o que a gente vai discutir, esse tipo de coisa para alinhar a expectativa, tá? A gente está fazendo um estudo, uma investigação, não sei como que eu consigo chamar isso, análise mais profunda de Binance há algum tempo, tá? É algo que leva tempo. Todo mundo sabe aqui que a gente é muito chato com essa questão de corretora, de custódia com cripto, tá? A gente batia muito na questão da FTX, a gente não chega a recomendar nenhuma corretora, mas a gente tem o nosso ranking, tem a nossa análise lá na Mercurius Pro, que a gente aborda vários pontos de várias corretoras, e a gente sempre foi muito crítico à Binance. E a gente vem construindo, sempre que sai alguma notícia, sempre que sai alguma informação nova, porque não é fácil, né, saber as coisas. A Binance, querendo ou não é uma empresa aberta em bolsa, então não tem lá os relatórios financeiros em que a gente consegue ver a saúde financeira da empresa. Então, sempre que aparece alguma notícia, que aparece alguma informação nova, como esse processo, tá? Foi um processo de 72 páginas, se não me engano. A gente lê de cabo a rabo e tenta ter uma opinião em cima, tá? Não é algo de fazendo juízo de valor, vestindo uma camisa sou contra a Binance, sou a favor da Binance. A gente tenta não ser torcedor, a gente tenta ser analista, analisar as coisas de forma fria e discutir se a gente acha que aquela corretora ou aquela, sei lá, plataforma de lending ou aquele protocolo, ele é uma boa ou é uma furada, beleza? E a gente está fazendo essa análise há bastante tempo, assim, para construir um material mais robusto só sobre Binance, tá? Um mini documentário aí, um vídeo maiorzão, falando tudo sobre a história da Binance e a nossa opinião sobre a corretora. O que a gente planeja fazer aqui hoje é discutir esse último processo do CFTC, tá? Eu li todo o processo de cabo a rabo, produzi um materialzinho aqui, trouxe a opinião de vários especialistas, querendo ou não, eu não sou advogado, né? Graças a Deus eu não sou advogado. Se tiver algum advogado aí na audiência, desculpa. Mas, cara, eu não sou advogado, não sou especialista, então a gente busca pegar informações dos especialistas, trazer essa discussão em torno do caso da Binance e também contextualizar com tudo que está acontecendo em cripto, porque o que a gente está vendo, uma tese que eu tenho, é que a gente está vendo um ataque mais coordenado para a cripto dos reguladores americanos em cripto, tá? Então eu vou trazer outros casos, vou contextualizar o caso da Binance em relação a tudo que está acontecendo na economia e no mundo, beleza? Então é isso, deixando bem claro, pessoal, zero juízo de valor aqui, a ideia é fazer uma live analítica, expositiva sobre o que está acontecendo, sem forma torcedora, tá? Sem ficar hashtag 4 e esse tipo de coisa aí, tá ligado isso aí? Eu não entendo qual que é a parada do 4 aí. É um meme do CZ que ele postou, cara, para 2023 vamos focar em 4 coisas, aí a 4 era no FUD, né? Tipo, ignore o FUD. Ah, tá, por isso que ficam mandando 4. Sempre vou postar 4, então, tipo, sempre que alguém fala alguma coisa da Binance, ele acaba postando 4. Muitas vezes é FUD, mas muitas vezes são coisas sólidas, tá? São críticas válidas. Então, também não quero fazer nenhum juízo de valor aqui, falar o que é crítica válida ou o que não é. Vou, novamente, ler o processo, fazer análise de tudo que causou esse processo na Binance, tentar interpretar quais são os riscos para a corretora e a opinião dos especialistas em relação a isso, beleza? Melão, tô na tela aí? Vou te colocar aqui já na tela, né? Enquanto o Kevson fala o Safo, né? Inclusive, Safo. Eu queria saber aí a opinião, antes da gente enviesar, né? Sempre aqui a galera com a análise, eu queria a opinião de vocês aí, pessoal. A gente vai falar se na nossa opinião é FUD ou não é, mas eu queria saber de vocês. Se, não é FUD, né? É algo sério, então, sei lá, manda sério no chat. Ou manda 4, né, de no FUD aí no chat pra gente saber a opinião de vocês também. E vamos deixando o like aí, porque a gente fez uma boa análise aqui, o Bills separou tudo, leu todos os documentos lá que a gente precisava para fazer essa análise. Então, vamos deixar o like aí, são quase 150 pessoas assistindo a gente agora. Bora bater já os 150 likes o mais rápido possível, beleza? Bora. Bora, vou te colocar aqui na tela. Beleza, vamos lá.
primeira coisa que já me surpreende aqui é os trending topics do Twitter, né? A gente tem o jogo do Warriors ontem, que foi muito bom, tá? O Steph jogou muita bola. Binance em segundo, então todo mundo falando de Binance, e Chupetinha em terceiro. Então, não estou pesquisando sobre Chupetinha, é um meme do Nicolas Ferreira que saiu ontem. Antes que pareça um Chupetinha na minha tela aí, apareça coisas que não são tão verdades assim, né? Mas vamos lá, pessoal. Eu fiz essa thread aqui explicando passo a passo sobre o processo. Inclusive, eu vou deixar essa thread aqui. Você pode pegar essa thread minha aqui, ô Danilão, e jogar no chat ali? Vou deixar essa thread no chat para quem quiser acompanhar também junto com a gente, tá? Dá pra Beleza. dar um zoomzinho só? Mais um? Acho que sim. Porra. Agora foi. É. Melhor, né? Boa. Beleza. Cara, a Binance ela foi processada pela CFTC. O que é a CFTC? Ela é a Comissão de Commodities e Futuros dos Estados Unidos. Basicamente é isso. O que é essa CFTC? Cara, se você tem um órgão, uma empresa que mexe com commodity ou mexe com futuros, você está sobre a regulação da CFTC. Ah, mas quem regula as exchanges, as corretoras de cripto? É a CFTC ou é a SEC? Quem regula o mercado de cripto? Qual órgão que regula o mercado de cripto? Não sei. Se parece confuso para você, você não está sozinho. A gente também não sabe, ninguém mais sabe. O Brian Armstrong, que é o CEO da Coinbase, ele falou. E o chefe de compliance também, de jurídico da Coinbase, ele também falou. Ele falou, cara, a gente simplesmente, cada órgão regulatório fala uma coisa e a gente não sabe nem para quem a gente responde. Então é algo extremamente confuso aqui e desorganizado. E esse é o principal problema, tá? Na minha visão, tô mexendo aqui, né, pessoal? A produção tá arrumando meu enquadramento aqui, não tá tendo terremoto na Mercúrio. Basicamente, cara, esse é o principal problema da regulação nos Estados Unidos também em relação a cripto, não tem nada definido, então tudo é muito confuso e cada órgão fala uma coisa diferente. Mas vamos lá, tentar entender o que aconteceu. Primeiro eu queria destacar para vocês que o problema da Binance com os reguladores americanos, ele vem desde sempre, tá? Os processos, eles começaram a aparecer mais ao longo de 2020, ao longo de 2021 principalmente, 2022, que teve os casos Luna, FTX, BlockFi, Gemini, Voyager, Celsius. Cara, aí começou a explodir mesmo a correria para cima dos órgãos, para cima da Binance, tá? E de lá para cá, parece que está tendo uma corrida maior, uma perseguição maior em cima da Binance lá nos Estados Unidos, tá? Eu destaquei essa notícia aqui de que o Departamento de Justiça, agora, adicionei outro órgão aqui, viu? Já tinha falado da CFTC, da SEC, agora eu falei do Departamento de Justiça, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, tem a ver com crime, beleza? E eles olhando para fazer, como fala, processar criminalmente a Binance e o CZ especificamente, por fraude, lavagem de dinheiro e mais um monte de coisa. Isso daqui é uma notícia que saiu em 2022, beleza? Depois eu vou deixar todos os links na descrição que eu utilizar aqui. Vou utilizar bastante link nessa live, vou colocar tudo na descrição para vocês acessarem. Estão no seu Twitter também, lá, né? A maioria desses tá na thread lá, sim, né? tá no meu Twitter, mas tem vários aqui que eu vou puxar que não estão no meu Twitter, então vai ficar aqui na descrição no final da live, beleza? A gente teve basicamente esse processo aqui em 2022 e que ele puxa várias coisas que aconteceram de antes na Binance, tá? Isso daqui é importante falar também, que são acontecimentos de 2019, 2020, e a Binance sempre rebatendo e sempre o Departamento de Justiça investigando a Binance sobre vários casos, e os principais deles são em relação a fraude financeira, mentir documento, práticas ilegais, lavagem de dinheiro. É sempre a mesma história, beleza? Mas vamos tentar entrar um pouquinho a fundo no que foi esse processo de agora. Porque os outros foram mais boato, tá? Foi a SEC falando, olha, mandando um aviso para a Binance, foi uma notícia vazada de que o Departamento de Justiça estaria pensando em processar o CZ, e, cara, o Wall Street Journal e a Forbes e a Bloomberg falando que eles estão movendo fundos de forma ilegal, tudo boato. Esse foi o primeiro fato de verdade, tá? Essa é a principal diferença que eu gostaria de deixar claro aqui. Esse foi o primeiro processo de fato contra a Binance, beleza? Como eu falei, a Binance, a CFTC de fato processou a Binance por 3 pontos, tá? Foram 3 processos dentro de um mesmo processo. Operar sem licença nos Estados Unidos, violar leis federais relacionadas à lavagem de dinheiro e facilitar práticas ligadas ao terrorismo, beleza? Vamos passo por passo aqui. O primeiro processo afirma que a Binance está trabalhando para facilitar o acesso de cidadãos americanos no site da Binance. Deixar muito claro, a Binance ela não é permitida de operar, não pode operar nos Estados Unidos, tá? A Binance Global, essa entidade, ela não pode operar, ela não pode receber o onboard de clientes dos Estados Unidos. Então a Binance ela tem o Know Your Customer dela, em que basicamente você se registra ali como um cliente da Binance, e se a Binance lê no processo de diligência dela
ela vê que você é dos Estados Unidos, ela tem que te bloquear, beleza? Isso é o que as regras, as leis dos Estados Unidos, por não deixar a Binance operar lá, pedem que a Binance faça. O processo aqui afirma que a Binance ela não vem fazendo isso, tá? Ela vem, na verdade, ajudando os cidadãos americanos a acessar a plataforma. Uma coisa muito legal é que o processo ele ainda conta com prints em que os próprios funcionários da Binance ajudavam clientes dos Estados Unidos a acessar o site via VPN, tá? Que é aquele site que é basicamente um artifício aqui para você basicamente mudar a localização que aparece que você tá, forjar a sua localização. Então, na verdade, ao invés de não fazer o trabalho de um Know Your Customer bem feito para impedir que cidadãos americanos acessem a Binance estaria fazendo o contrário, estaria, vou dizer assim, incentivando que né? os cidadãos americanos entrassem no site da Binance. Novamente, sem juízo de valor, é isso que o processo diz. É verdade ou se não é verdade? Não sei, tá? E uma coisa interessante aqui é que existem prints, tá? Todo esse processo, ele foi muito pautado em insiders, beleza? Insiders são basicamente funcionários de dentro da Binance, mas que foram plantados por órgãos regulatórios americanos. É como se a concorrência te colocasse um analista aqui dentro da Mercúrios e ele puxasse tudo que a Mercúrios tem e levasse para o concorrente. Isso é um insider, tá? Então, basicamente, eram funcionários da Binance que o papel deles era justamente puxar informações de dentro da Binance. E eles puxaram uma afirmação do próprio CZ, tá? Tem muitos prints de chat interno dentro do processo, tá? Uma afirmação do próprio CZ falando que essa foi uma business decision, uma decisão de negócio. Então, por quê? Porque 16% dos clientes da Binance, em uma pesquisa que a própria Binance fez, eles levantaram que 16% dos clientes deles eram cidadãos americanos, o que é bem relevante, tá? Esse representaria a maior base de clientes deles em termos de uma localização geográfica. Eram cidadãos americanos e que representavam uma receita muito grande, tá? Eles tiveram uma receita de bilhões de dólares só com a operação desses cidadãos. E aí, basicamente, o que num chat apareceu o CZ falando foi, cara, business decision, decisão de negócio. Eu não vou perder 16% da minha receita, deixa esses caras operarem. Se os caras vierem me processar, eu pago uma multinha e eu continuo operando. Então, foi essa a definição aí, o que foi vou dizer assim, a decisão da Binance para contornar a situação. E essa é a primeira acusação do processo, beleza? Aqui tem o print da parte do processo que fala exatamente isso, beleza? Justamente com as aspas aí das falas do CC. Segunda acusação. Segunda acusação, ela faz menção à atividade dentro da Binance de algumas contas direcionadas, de algumas contas relacionadas indiretamente ao CZ, tá? Cara, se você tem uma corretora, você não pode operar dentro da sua corretora. Você tem muito insider trading. Basicamente você faz um trade que favorece você, mas desfavorece os seus clientes. Isso é proibido. E isso é proibido pelas regras, pela legislação americana. Basicamente, se você tem funcionários de uma corretora, eles têm regras que eles precisam seguir para eles poderem operar não só dentro da corretora, mas em outras corretoras, porque provavelmente esse cara vai ter informações que vão dar vantagens para ele na hora que ele for fazer os trades dele. Tá? Essa é uma regra bem chata. Eu já trabalhei em banco, já trabalhei em fundo de investimento, e você tem que assinar um termo que fala, olha, eu não posso comprar ação tal, eu posso comprar tantas ações por mês, eu posso fazer só isso. Dentro da Mercúrio, a gente não pode operar cripto, tá? Porque a gente só pode comprar cripto pelo nosso fundo de investimento. Então, funcionários da Mercúrio, sócios da Mercúrio, só podem comprar cripto via o fundo de investimento da Mercúrio. Então, são muitas regras que são impostas pelo governo, tá? Essas regras, elas são impostas pela própria CVM, pela própria Ambima, para quem tem um fundo de investimento. Nos Estados Unidos não é diferente. E aqui, ó, é algo que eu já levanto uma contradição aqui, que eu vou discutir depois, mas a Binance, o governo americano, ele tenta regular o que acontece dentro da Binance, mas a Binance não é uma agência americana, né? Ela é proibida de operar nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele não tem jurisdição sobre a Binance, mas ainda assim ele quer colocar práticas de insider trading dentro da Binance, o que é um pouquinho confuso aí, mas se ficou confuso para vocês, também ficou confuso para mim, ficou confuso para todos os especialistas que a gente consultou, beleza? E basicamente aqui a regra é que, cara, tinha 300 contas dentro da Binance, que tinha muita atividade dentro dela, e que eles viram que elas eram indiretamente ligadas pelo CZ. Na verdade, eram contas de pessoas relacionadas ao CZ ou empresas que o CZ era dono, beleza? E isso é proibido pelas práticas de insider trading, lavagem de dinheiro e todas essas práticas, beleza? Então, esse é o segundo processo. Antes de eu entrar no terceiro, que é a acusação mais bizarra de todas, queria ver se tem alguma dúvida aí da nossa audiência.
Cara, tem uma dúvida aqui que é muito boa, né? Pro pessoal que chegou um pouquinho depois. Que porra é essa de 4444? Então, o Nem te Kleber, conto, velho. a gente estava explicando aqui um pouquinho antes, né? É basicamente um meme, né? Não sei se é um meme, mas é algo que o Cizi sempre repete no Twitter dele, né? Ele começou o ano com uma série de tweets de coisas que ele gostaria que melhorassem, né, no mercado de cripto. E a quarta era para não espalhar FUD. Né? Então, sempre quando existem muitas notícias negativas sobre a Binance, principalmente e tal, ele fica tweetando, né, o número 4, né? Então, eu fiz a pergunta aí pro pessoal se acham que essa situação aí da Binance que a gente tá vivendo era realmente FUD, então mandar o número 4, e se era sério mandar, tipo, é sério, no chat, pra gente saber aí a opinião de vocês sobre tudo que a gente tá falando. Então, pessoal, Legal. já vamos deixando o like aí. Eu sei que a gente já tá quase batendo aí os 150 likes. Queria mandar um abraço aí pro Medeiros também, que tá no chat, mandando todo mundo vir aqui comentar 4 também. Eu falei que vou bloquear os comentários dele aqui, porque caiu o Pix da Kraken, né, e da Coinbase, que pagam a gente, segundo a galera, né? Sempre quando a gente... Para com isso, cara. Sempre quando a gente fala mal da Binance, parece que o outro lado tá pagando a gente. Pô, né? nem tô falando mal, tô falando mal do governo aqui, pô. Então, não, mas aí é a Binance, então, que tá pagando a gente. Porque sempre tem alguém, Quem dera, que tá mandando um Pix. Mas então, pessoal, o que a gente tá tentando passar agora é toda a situação assim da Binance. Se tiverem alguma dúvida aí, podem mandar. O MG até comentou, né? Falou que a Binance vai se defender e aguardar a regulamentação do mercado pelo G4, pelo G7. Né? O que você acha que a Binance vai fazer agora, né? A Coinbase se posicionou de uma forma bem guerra aos bancos, né? Que a gente vai comentar na sexta-feira lá no Casual. A guerra aos bancos, não guerra ao sistema regulatório. A Kraken foi bem mais tranquila, né, quanto ao approach dela, né, quanto à regulação, né, já até parou algumas operações e tudo mais. Mas como você vê a postura da Binance, assim, diante de tudo isso? Cara, a Binance, ela tem uma postura sempre de mandar esse 4 aí, né, de FUD, cara, os reguladores estão errados, e a Binance, ela é uma zona cinzenta ali em termos de regulação, tá? Então, acaba sendo bem confuso aí como que a Binance opera em termos de regulação. Eles acabam fazendo lobby com bastante governo, tá? Conversando com bastante governo. A gente foi no Ethereum Rio do ano passado, né, que o Cizi tava lá, conversando com esqueci o nome do Paes lá. Eduardo Paes. Eduardo Paes, que é o governador do Rio de Janeiro. Então eles acabam discutindo com bastante governo, mas eles não têm uma regulação tão clara, tá? Inclusive, se puder voltar na minha tela aí, o Danilão, que um dos pontos que a CFTC bateu nesse processo foi justamente isso, foi o chamado Traveling Headquarters. Headquarters é sede, né? Então, a CFTC chamou a Binance de uma sede viajante, que basicamente a Binance ela não tem uma sede, tá? A Binance ela é chinesa? Vocês acham que a Binance ela é chinesa? Não, a Binance não é chinesa. A Binance é da Bahamas, igual a FTX? Não é da Bahamas. De onde que é a Binance? A Binance ela é uma bagunça em termos de regulação. Ela tem várias empresas que basicamente prestam serviços diferentes e são CNPJs diferentes que não tem uma holding que conecta todos eles. Então, em termos de regulação e jurisdição, eles acabam fugindo bastante. E no próprio processo, eles mostram print de uma reunião interna, de um call interno da Binance, que rolou em 2019, e que o próprio Cizi fala que, cara, pela gente não ter uma sede definida e por a gente ter várias business entities, né, a gente ter várias empresas, várias entidades registradas em diferentes jurisdições, a gente deixa os países basicamente incapazes de agir contra a gente, porque se a gente não está regulado em nenhum lugar, se esse país tem uma regulação contra a cripto, a gente nunca vai ser impactado. Então, se a gente não está em nenhum lugar, a gente não responde à regulação de nenhum lugar. E aí ele inclusive fala buynotlanding.com anywhere. Isso basicamente significa que, cara, não é Binance.com.china, por exemplo. O site da Binance, a Binance como uma empresa, ela não é interligada com nenhuma jurisdição específica, e segundo o próprio processo e as próprias falas do Cizi, isso é uma decisão feita de forma de propósito pela própria Binance, para eles justamente fugirem desse tipo de regulação. Então é muito difícil. A Binance ela vive nessa zona cinzenta aí, nesse ponto morto aí, nesse ponto cego em termos de regulação. E eles ficam enrolando, tá? A própria Binance fala, a gente ainda não anunciou onde que vai ser nosso headquarter, a gente ainda não anunciou. Então, uma discussão que eu vou
trazer até o final da live, que eu vou construir ela de uma forma um pouquinho mais estruturada, trouxe vários links aqui para mostrar, é que com os Estados Unidos sendo tão repelente a cripto, tão anticripto, é capaz a gente ter a criação de um hub cripto em um outro lugar no mundo. Os Estados Unidos, normalmente não, historicamente, ele é o hub financeiro mundial. Ele é o centro financeiro do mundo. Tudo acontece lá. As empresas estão lá, os principais bancos estão lá, os principais fundos de investimento estão por lá. Então é natural que algum mercado financeiro se desenvolva primariamente nos Estados Unidos, correto? Então, se o mercado de cripto precisa encontrar um hub, esse hub naturalmente tende a ser nos Estados Unidos. Mas por causa da postura do regulador americano, pode ser que agora a gente veja outro país, outro lugar se tornar um hub de cripto com uma regulação mais ajeitadinha e mais permissiva. E se isso acontecer, pode ser que a gente veja uma Binance finalmente tendo uma sede aí, ou outras empresas de cripto que hoje operam nos Estados Unidos, migrando para esses lugares, né? Porque, inclusive, hoje as próprias empresas de cripto, muitas delas operam em paraísos fiscais, né? Então, a FTX era na Bahamas, a BitMEX no Seychelles, se não me engano, só o Coinbase que é nos Estados Unidos mesmo, porque eles são abertos em bolsa lá nos Estados Unidos. Então, pode ser que a gente tenha essa migração, esse êxodo do mercado de cripto para algum lugar que acabe se tornando mais permissivo. Mas eu vou construir essa linha de raciocínio aí ao longo da live. Eu trouxe bastante link para discutir isso para vocês, beleza? Ô, Bios, o Ricardo aqui, ele tá falando que a marca Binance Hold é registrada nas Ilhas Cayman, né? Mas então, se você puder explicar um pouquinho melhor essa parada de tipo, ela é meio andarilha ali, né? Tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Você tem a Binance Holding, mas o que a Binance Holding é responsável por fazer? A gente tem várias outras empresas, tem a Binance Services, tem a Binance Trading, tem a Binance não sei o que estão registrados em outros lugares que não são a Ilha Cayman e outros paraísos fiscais. Então, basicamente, eles fazem esse processo de ter várias empresas que são responsáveis por várias coisas diferentes e não respondem a nenhuma jurisdição. Se você tem algum problema com futuros, ou com trading, ou com alguma fraude dentro da Binance, você vai responder, você vai atrás da Binance Holding na Ilhas Cayman? Não. Você vai atrás da Binance Trading? Não. E essa, inclusive, é um questionamento que a própria CFTC e os próprios especialistas falam. A forma como a Binance ela é organizada, a estrutura organizacional dela como empresa, é algo que também impede que você tenha um ataque regulador mais forte em cima da própria Binance. A Binance não é uma empresa de Hong Kong, ela não é uma empresa chinesa, então todo esse tipo de coisa acaba afetando bastante a visão do regulador em torno da Binance e acaba deixando eles meio que nessa zona cinzenta aí, de que enquanto nenhum lugar tem uma regulação legal, eu não vou responder a ninguém, entendeu? Boa. Enquanto você vai fazendo sua análise, queria só que você pensasse aqui como vai respondendo, não sei se vai responder ao longo, né? Claro. Mas tem uma dúvida aqui que sempre surge, né? Que o que levaria a Binance a quebrar em 6 meses, como dito por membros da Mercurius no Twitter? Que membros da Mercurius falaram isso no Twitter? Cara, eu não sei, velho. Vocês conhecem algum? Não. Eu falei. E eu vou chegar nisso no final da thread, tá? Vai ser aqui no final da thread. Eu não acho que a Binance vai quebrar. Eu só acho que a Binance vai deixar de ser esse monstro que ela é hoje. Beleza? Para uma empresa ela não ter sucesso, basicamente ela não precisa quebrar, não precisa ser uma nova FTX. Ela só pode perder o seu espaço de mercado. É o que eu acredito que vai ser o mais provável com a Binance, beleza? Não tô aqui para fazer esse juízo de valor nessa live, mas pela forma como a Binance faz as coisas e pela forma como o mercado de cripto caminha e que a gente já viu acontecer em outros momentos, eu não confiaria tanto de que a Binance daqui 5, 10 anos continuaria tendo a dominância que ela tem no mercado de cripto. Eu acredito que outras corretoras mais bem organizadas e que fazem as coisas menos na escura, elas vão prevalecer acima da Binance, beleza? Eu vou chegar a isso no final da thread aqui. E lembrando, né, que às vezes a gente tem essa noção de, não, mas a Binance é muito grande, não tem como isso acontecer. O mercado cripto é minúsculo. Too big to fail e tudo mais, mas o mercado cripto é minúsculo, isso já aconteceu várias vezes. Na própria Binance, né, surgiu muito recentemente, né, e tomando esse mercado inteiro, né, na época que eu entrei no mercado, a maior era, que todo mundo falava que era o que a Binance é hoje, era a Bitfinex, né, aí antigamente tem a famosa MTGOX, depois a BitMEX, né, que aconteceu a mesma coisa. A FTX era mais relevante em termos de liquidez para cripto do que a Binance, tá? A Binance ela é muito forte para trade de varejo, mas a FTX ela era muito importante para market maker, basicamente fornecer liquidez, financiar VCs. Beleza? Financiar outros fundos. Então, o dinheiro da FTX alimentava muito mais o mercado do que a FTX e a Alameda Research junto, alimentava muito mais o mercado que a Binance. E
basicamente, não, se a Binance quebrar, o mercado de cripto morre. Cara, a FTX quebrou e o mercado de cripto não morreu, a gente continua vivo. E o mercado de cripto, em termos de liquidez, tamanho, tá, de dinheiro envolvido, ele tá meio que pré-2018, assim, ele tá nível de 2017, tá voltou assim meio que às idades da pedra, depois da quebra da FTX e a saída de tantos players do mercado de cripto. Então, pessoal, novamente, a gente faz aqui uma análise fria, uma análise sem torcer, tá? Eu não tenho nada contra a Binance, nada contra o CZ, eu não sou xenofóbico, não tenho nada contra chineses, tá? Eu só faço uma análise do que eu considero mais provável e menos provável. A gente viu ao longo da história do mercado de cripto esses cases. Quando a MTGOX era gigantesca, todo mundo falava, se a MTGOX quebrar, o mercado de cripto acaba. Quando a Bitfinex era gigantesca, todo mundo falava, se a Bitfinex quebrar, o mercado de cripto acaba. Quando a BitMEX era gigantesca, todo mundo falava, se a BitMEX quebrar, o mercado de cripto acaba. Quando a FTX era gigantesca, todo mundo falava, se a FTX quebrar, o mercado de cripto acaba. Agora, todo mundo fala, se a Binance quebrar, o mercado de cripto acaba. Então, novamente, Bitfinex e BitMEX continuam existindo. Elas eram gigantescas antes, mas elas não são mais gigantescas. Elas estão quase beirando a insignificância agora. Por quê? Porque tomaram decisões de negócios não muito inteligentes em relação à forma como o mercado de cripto estava evoluindo, tá? O mercado de cripto se profissionalizou, o mercado de cripto evoluiu e eles, por decisões próprias, não evoluíram junto com o mercado e num processo meio darwinista ali do livre mercado, eles foram perdendo espaço, tá? Eu acredito que isso seja provável que aconteça com a Binance, se ela não mudar a postura dela em relação ao que faz hoje, se ela não mudar as práticas dela em relação ao que ela faz hoje. Eu acho certo, eu torço para isso aconteça ou não? Cara, não importa, tá? Eu realmente acho que se você trabalha com cripto, você tem que ser um cara que você tem que ser contra as estruturas tradicionais como são feitas hoje. Mas em termos de business, é muito mais inteligente você tomar uma decisão de negócio de falar, cara, você é amigo do regulador. Porque o regulador, ele tem o potencial aqui de dar uma machadada e acabar com o meu negócio e me levar à insignificância. Então, eu vou ser amigo do regulador, eu não vou comprar essa briga. E tem os outros caras que falam, vou comprar essa briga, não vou ser amigo do regulador, não vou seguir a regulação. Historicamente, no mercado de cripto, os caras que compraram essa briga foram levados à insignificância, que são esses caras que eu citei para vocês. Entendeu? Então, aqui a gente faz uma análise fria do que pode ser mais provável que aconteça, pode ser menos provável do que aconteça, tá? A Binance, ao meu ver, ela é uma empresa muito grande, mas que precisa mudar algumas práticas. Novamente, não estou fazendo juízo de valor se esse processo em específico ele prova que as coisas são certas ou se as coisas estão erradas e se tudo que está aqui é verdade. Mas a Binance tem um histórico de fazer as coisas meio que por debaixo dos panos, que eu considero que não é bem-vindo no mercado de cripto e que não vai levar a empresa para um sucesso de longo prazo, beleza? Minha análise Gabriel, análise Mercúrios, beleza? A Binance vai quebrar, vai levar o dinheiro dos investidores pro fundo do poço e vai roubar o dinheiro dos investidores? Cara, acho que não, até porque tem Proof of Reserve e as coisas são muito mais claras do que era na FTX. E é muito mais perder significância em termos de negócio do que realmente esses caras seriam os ladrões que vão roubar o dinheiro dos clientes e igual a MTGOX, igual a FTX, tá? Isso eu acho improvável, muito improvável que aconteça com a Binance, beleza? Pô, claro aí, Daniel. Você não me xingado? Não, tá tranquilo, tranquilo. O Kiske aqui só perguntou o que é FUD. FUD é um termo do mercado que é bem comum, que significa Fear, Uncertainty and Doubt. E ou seja, é medo, incerteza e dúvida. É basicamente quando você começa a falar ver várias notícias ruins e que não necessariamente nem são verdades e tudo mais. Todo esse medo excessivo e desnecessário a galera chama de FUD, tá? Então, normalmente tipo, quando a Binance foi processada e alguém solta no Twitter, não, agora que a Binance foi processada, a Bitcoin vai para $12 mil e começa a lançar um monte de vídeo no YouTube, um monte de vídeo no Instagram, Bitcoin $2 mil, Binance foi processada. Exato. Aí você que não entende muito bem do processo, que ainda não viu, não leu o processo, olha lá e fala, caraca, Bitcoin $2 mil, vou vender meus Bitcoins. E isso é o FUD, entendeu? É esse sentimento de ansiedade causada pela desinformação. Exatamente. Vamos seguir aqui com a sua análise. Vou jogar ela na tela aqui pra gente ir seguindo. Pessoal, enquanto isso, vamos deixando os likes aí, que é de graça, né, pessoal? Estamos com 140 likes, vamos bater 200 likes, poxa. Já ouviu aquela história dessa vez é diferente? Aham. Na história do mercado financeiro sempre tem a frase, dessa vez é diferente, né? O pessoal jura que, cara, não, o exemplo que você está dando do que aconteceu 5 anos atrás, agora é completamente diferente. Dessa vez vai acontecer diferente, sempre acontece igual.
Enfim, pensei nesse exemplo aqui, não sei porquê. Agora a terceira acusação aqui do processo, que eu achei meio bizarra, tá? Novamente, sem fazer juízo de valor, se é verdade ou não, segundo o processo, são prints internos da própria Binance, que eles trazem um cara chamado Lin. O Lin, basicamente, ele é o cara do compliance da Binance, ele, imagina, o cara do compliance da Binance, o cara que garante que nada de ilegal aconteça dentro da Binance. E rolaram uns prints lá de 2019, tá? Deles recebendo algumas informações de que provavelmente aquele grupo terrorista, o Hamas, estava transacionando dentro da Binance. E aí ele diminui ali, ele basicamente fala, cara, não tem problema nenhum, os caras estão depositando, tipo, $600, nem dá para comprar uma AK-47 com $600. E apesar dele mesmo ter como que fala, mencionado que grupos terroristas transacionam com pequenas quantidades várias vezes para não chamar suspeitas, tá? E aí um outro cara aqui, na verdade o próprio Lin fala em um outro chat em fevereiro de 2020, ele fala, qual é? Esses caras estão aqui para cometer crime mesmo. A gente vê a coisa acontecendo, mas vê com os dois olhos fechados, no sentido de que, tipo, a gente sabe que tem terrorista negociando aqui na Binance, mas não tem problema, tipo, só deixa aí, tá ligado? Enfim, sem fazer juízo de valor, essa é a acusação, esses são os prints que eles mostram aqui. Basicamente, esse é o processo, tá? Coisas interessantes para comentar sobre esse processo. Eu trouxe uma outra thread aqui desse bacana chamado Rocket Trades. Eu não conhecia ele, mas ele ganhou bastante relevância nessa thread aqui, tá? Essa thread ela recebeu 1,2 milhões de visualizações aqui. Tinha bastante gente comentando essa thread. E ele fala, cara, sou, na verdade, um advogado, né? Actual attorney here. E aí ele joga os 2 cents, ele joga o pitaco dele sobre a parada. E eu achei interessante a visão dele, tá? Primeiro que ele fala que a maioria das acusações, elas são referentes às atividades de Know Your Customer da Binance em 2019 e 2020, tá? E de lá para cá, a Binance mudou o Know Your Customer dela. Isso é muito importante, tá? Segundo o próprio CZ, segundo a própria Binance, eles melhoraram as práticas de Know Your Customer, né? Que basicamente é a prática de você identificar esse tipo de atividade dentro da plataforma deles. E essas acusações, elas são meio que pré-atualizações, né? Eles estão acusando a Binance de ter práticas ruins quando as práticas delas eram diferentes do que rola hoje, beleza? E ele está com uma coisa bem legal aqui, que é muito improvável que a Binance ela só sofra penalidades civis, tá? Então ela pague multas só em relação a isso. E como ele falou, foi uma business decision inteligente. O cara não vai parar de operar com 16% dos usuários deles. Eles não vão parar de operar com 16% dos usuários deles só com medo de tomar uma multa. Ele dá um exemplo aqui do que o JP Morgan e o Goldman Sachs fizeram fazendo manipulação no mercado de metais. Eu não conhecia esse caso, tá? Eu fui pesquisar. É um caso bem legal aqui. Bem legal não, né? É um caso interessante para você estudar, se você for uma pessoa curiosa. Mas, basicamente, é um caso em que eles fizeram práticas de manipulação nos mercados de futuros de metais preciosos. E eles fizeram $50 bilhões de lucro e pagaram 50 milhões em multa. Então, basicamente, é um bom trade ali, né? Eles perderam menos de 1% do lucro da operação, ali, da receita da operação, pagando multas em relação a isso. E ele falou, é um bom trade, né? Basicamente, você toma uma decisão que você vai ganhar muito dinheiro, você vai pagar uma multinha e já era, não importa. Beleza? E aqui ele coloca justamente um print, tá? Do próprio CZ, novamente, é uma outra fala interna dentro da Binance do próprio CZ, dele falando, né, que ele sabia que essa estrutura da Binance era frágil e que permitia esse tipo de operação ilegal, mas que ele não estava nem aí. Como eu falei, business decision, tomou uma decisão mais para ganhar dinheiro do que estar ligado no regulador. Beleza? Então, esse é a big picture aqui do caso da Binance, beleza? Só que eu quero contextualizar esse caso da Binance em relação a tudo que está rolando no mercado de cripto como um todo, beleza? Eu queria trazer outros 2 exemplos, e o primeiro exemplo que eu queria trazer para vocês é sobre o fechamento do Signature Bank, beleza? Estou trazendo outro print aqui, novamente todos esses prints vão estar na descrição do vídeo depois. Legal, eu só queria puxar como gancho para isso daí, né, o que o Zeca Paiva tá falando aqui, o Zeca que já acompanha a gente há bastante tempo, falou, acabou de entrar na live, vocês já falaram sobre o boicote que o Estado americano está fazendo no mercado cripto, independente das empresas terem KYC ou não, então acho que a gente pode começar... Opa, mandei um Michel Temer aqui. Acho que a gente pode começar a falar um pouquinho disso, né? Tipo, principalmente dessa quebra do Signature Bank, né? Que falaram que parece que eles foram meio que forçados a parar de operar com cripto, né? Deram essa indicação para eles. Então, acho que isso é uma parada legal da gente falar. Legal, é isso que a gente vai começar a falar agora. Vamos lá.
A Binance ela é perseguida pelos órgãos reguladores americanos? É perseguida há muito tempo, tá? Os órgãos reguladores americanos, eles têm esse negócio de, cara, se tem alguém muito grande em um mercado ganhando muito dinheiro em cima de cidadãos americanos e a gente não consegue taxar, não consegue ganhar dinheiro com isso de alguma forma, a gente vai para cima. A gente vai falar a gente vai fazer esse cara parar de operar até ele migrar para os Estados Unidos e a gente ganhar dinheiro em cima dele, tá? Isso é uma prática comum aí de governos ao redor do mundo, beleza? Mas nos Estados Unidos isso daqui é um pouco mais de forma mais imperativa. Então, isso está tendo. É um ataque coordenado de fato em cima da Binance. A Binance é perseguida há muito tempo, porém, a gente está num contexto em que tem um ataque coordenado em cripto como um todo, tá? Isso é o que eu gostaria de levantar aqui. É uma tese que eu tô construindo de que depois de 2022, os olhos dos órgãos reguladores americanos se voltaram para cripto e a gente está tendo vários ataques sucessivos para tentar, cara, como que eu posso dizer? Para tentar realmente diminuir o tamanho do mercado de cripto, atacar o mercado de cripto de alguma forma, tá? Eu trouxe esse tweet aqui de um caso que aconteceu ontem, tá? O FDIC, que basicamente é o fundo garantidor lá dos Estados Unidos, ele fez um salvamento do Signature Bank. Lembra, daqui 2 semanas atrás, o Silicon Valley Bank fechou. O Silicon Valley Bank, que é o banco lá do Vale do Silício, da Califórnia e tudo mais, ele acabou fechando por problemas de liquidez, ele estava quase falindo, e aí ele foi obrigado a fechar, e o fundo garantidor dos Estados Unidos lá, basicamente um órgão governamental, falou, olha, eu vou conseguir bancar com todos os depósitos e ninguém vai sair perdendo dinheiro. No mesmo final de semana, o próprio FDIC fechou o Signature Bank. O Signature Bank era um banco que ele tinha muito mais ligação com cripto, tá? Ele era um banco bem correlacionado, prestava serviço, prestava financiamento para empresas de cripto, e até então ele não tinha mostrado nenhum problema de liquidez, tá? Ele não tinha apresentado que ele estava passando por dificuldades igual o Silicon Valley Bank. E no mesmo final de semana, um dia depois do fechamento do Silicon Valley Bank, o banco ele acabou fechando, tá? E uma coisa uma coisa interessante que acabou saindo depois é que um investidor famoso americano aí, que é conselheiro, um banqueiro famoso americano, que como fala, político também, e ele era um dos conselheiros do Signature Bank, tá? E era um cara que até então ele era muito prestigiado lá nos Estados Unidos, chamado de Barney Frank. Ele deu uma entrevista e ele falou nessa entrevista o seguinte, depois do fechamento do Signature Bank, tá? Essa entrevista foi nessa semana. Ele falou, cara, a gente não fechou, a gente foi fechado. Eu não entendi, a gente estava bem. Nossa liquidez estava boa, a gente ia conseguir honrar com qualquer saque na semana seguinte, a gente não estava passando com problemas financeiros, o governo fechou a gente forçadamente e obrigou a gente a vender o nosso banco. Foi isso que aconteceu, foi um ataque governamental em cima da gente. E aí, basicamente, as notícias que apareceram no momento foi, tá, cara, o que você está falando aí é uma desculpinha para falar que vocês não são incompetentes, e você está colocando a culpa no governo, parece um miguezinho aí, e que o governo fechou vocês e ninguém levou a sério. Só que saiu essa notícia ontem de que o Signature Bank ele foi comprado por outro banco, tá? Pelo Banco de Nova York, tá? Pelo NYCB. Não sei pronunciar o nome desse banco aqui, tá? Mas ele foi comprado por um banco de Nova York, beleza? E o FDIC falou pro Signature Bank e para os clientes deles falaram, olha, seguinte, ele foi comprado, mas a operação de cripto, tudo relacionado a cripto dele não vai funcionar mais, beleza? Não vai existir mais. E vocês vão ser obrigados a fechar todas as suas contas e sacarem seu dinheiro até o dia 5 de abril. Então, basicamente, eles fecharam forçadamente o banco e obrigaram o banco a desligar todas as suas operações de cripto depois que ele foi vendido. Mas as operações de cripto não estavam com problema. Eles não estavam tendo problemas de liquidez. Não tinha nada de errado. E o banco foi comprado por um outro banco que está mais bem estruturado agora. Por que eles têm que fechar a operação deles de cripto de forma forçada? E é aí que saiu essa notícia do Wall Street Journal, bem boa aqui, que o Barney Frank estava certo sobre o Signature Bank. E basicamente o FDIC confirmou o que ele estava especulando de que foi um fechamento forçado, foi um ataque contra o banco e que, pelo que parece, foi um ataque com background de que as operações de cripto do banco
devem ser fechadas, beleza? Tem um vídeo muito legal falando um pouquinho mais sobre isso. É um vídeo do Urich e tal, também vou colocar aqui na descrição, um vídeo bem legal aqui, bem curtinho, 16 minutos do Urich falando sobre esse caso. Ele faz uma comparação, o próprio Nick Carter, tá? O Nick Carter, ele é uma das pessoas mais antigas do mercado de cripto, tá? Ele era Bitcoin maximalista antes, assim, ele é um cara que cobria muito Bitcoin, só que a comunidade do Bitcoin ficou tão maximalista, tão tóxica, que ele meio que saiu, falou, cara, vocês são todos idiota, e agora ele cobre o mercado de cripto como um todo, beleza? E ele levantou um ponto muito interessante. Ele fez uma comparação com uma operação chamada Choke Point, beleza? A operação Choke Point foi uma operação em que órgãos reguladores americanos, choke de estrangulamento, tá? Órgãos reguladores americanos, eles fecharam operações de bancos relacionadas a serviços que eles não gostavam. Então, se um banco, por exemplo, financiava empresas de charuto, empresas de tabaco, eles iam diretamente no banco e falavam, olha, você é obrigado a parar de oferecer esse tipo de serviço, oferecer crédito, oferecer financiamento, dar dinheiro para a empresa de tabaco. E aí, basicamente, você estrangula a empresa de tabaco, porque elas não conseguem mais ter financiamento e todas as empresas de tabaco começam a quebrar. E aí, ele começa a levantar uns pontos aqui, tem várias entrevistas muito legais do próprio Nick Carter, levantando essa red flag de que a gente está vendo uma operação Choke Point 2.0. Fechamento do Signature Bank foi muito mais um movimento de estrangular cripto. Muitas empresas dependiam do financiamento do Signature Bank, tá? É importante falar isso. Muitas empresas dependiam do dinheiro que o Signature Bank oferecia para elas. Então, o fechamento do Signature Bank, do SVB, foi muito mais um estrangulamento do mercado de cripto do que qualquer coisa relacionada à saúde bancária dos Estados Unidos, entendeu? Você tentar tirar o mercado de cripto para fora. O próprio Barney Frank, ele fala, olha, foi um aviso para o sistema bancário americano. Stay away of crypto. Fique fora de cripto. Deixe cripto fora das suas operações. A gente não gosta de cripto. Se você mexer com cripto, você está ferrado. O Barney Frank, ele deu esse alerta. Ele falou, cara, para mim foi um aviso de que o mercado de cripto está sendo estrangulado. E o Nick Carter, ele levantou essa discussão, né, de que a gente está vendo um choke point 2.0. O que é muito importante falar aqui é que isso é legal. É ilegal, não é permitido fazer isso pela lei americana. Basicamente é o sistema bancário, os órgãos reguladores agindo de uma forma mais imperial aqui em torno do banco e usando as ferramentas que eles têm para fazer atividades ilegais contra um mercado específico, tá? E, cara, faz sentido ou não faz sentido essa tese, essa teoria da conspiração doida aqui que tanta gente está levantando? Eu acredito que faz sentido, porque a gente está vendo uma sucessão de ataques a cripto, inclusive a empresas muito bem estruturadas de cripto. Mas antes de eu entrar nesse ponto em específico, eu queria puxar as dúvidas aí para ver se tem algum comentário legal para a gente conversar com a galera. Não, boa, tem alguns comentários bem interessantes, assim, o Ricardo novamente ele fala, cara, a SEC batendo na Coinbase, tirou staking da Kraken, bancos que faziam pontos para cripto pararam, essa postura com a Binance, né, vocês não acham estranho? Eu concordo com o Bills, né, isso só afasta o mercado, né, e por outro lado, né, tem muita gente que sempre falou, né, que a Mercurius é muito a favor da regulação e tudo mais, então eu queria que você desse uma visão nossa, né, do que a gente pensa sobre isso. Claro, em certos cenários a gente é sim a favor de uma regulação, né, de que as coisas elas têm que ser mais transparentes, elas têm que ter, as pessoas precisam prestar contas para alguém, mas por outro lado, uma operação Choke Point 2.0 não é algo que a gente também concorda, né? Como descentralização, né, que muita gente pinta como 0 ou 1, né, ou você tem regulação ou você não tem regulação, você tem centralização ou você não tem centralização. Tudo é um espectro, né? Claro. Então, eu queria que você passasse um pouco mais a nossa opinião sobre tudo isso. Perfeito, Danilão. Eu vou abrir aspas para mim mesmo aqui. O tweet. Um grande pensador, Gabriel Bills. Não gosto de fazer isso, não. Quer fazer isso? Não dá não. Beleza. Cara, cortei um E aqui no meu tweet. Que merda. Tá, eu vou abrir aspas aqui da forma como eu terminei aquela minha thread, justamente falando sobre a nossa visão, sobre a regulação, sobre ser a favor, sobre ser contra, cara. No final do dia, um ambiente regulatório, você queira ou não, ele é importante para a entrada de milhões de usuários. É importante para o crescimento de cripto, que a regulação em torno de cripto fique mais clara, tá? Que tem ali o selinho do governo, querendo ou não, muita gente confia no governo. Isso é um paradigma que a gente tem que quebrar ao longo do tempo, obviamente, mas, cara, muitas empresas só interagem se um mercado for regulado, tá? Tem milhares de empresas, milhares de fundos de investimento, tem, cara, muita gente grande querendo interagir com o mercado de cripto, mas esperando
essa regulação. Porque imagina, um cara muito grande lá, que tem uma empresa muito grande, ele interage com cripto, mas ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo, porque ele não tem tanta expertise, ele acha que tá fazendo as coisas certas, aí vem e ele toma uma multa, porque ele interagiu e ele lavou dinheiro com cripto, e ele nem sabia que ele estava fazendo isso, porque a regulação não estava clara, não estava muito clara as regras do jogo, o que ele tinha que fazer, e aí ele toma uma multa gigantesca, porque ele interagiu com cripto de uma forma que ele não sabia que ele estava fazendo alguma coisa errada. Esse cara, ele nunca mais vai interagir com cripto, entendeu? Essa empresa, ela nunca mais vai interagir com cripto. Isso é muito ruim pro mercado, tá? Não ter uma regulação, e quando eu digo uma regulação, não é tipo todo mundo abaixar a cabeça e beijar o pé do governo. Quando eu digo uma regulação, é simplesmente um livrinho de regras. Olha, boas práticas para se fazer em cripto, tal. Quer montar um produto em cripto? Quer montar uma corretora em cripto? Faz isso. Tenha proof of reserve. Nossa, eu sou contra a regulação. É por causa de pessoas contra a regulação que aconteceu o que aconteceu com o FTX. Tá bom? Porque se a gente tivesse uma regulação mais bem estruturada, mais bem construída, mais bem amarradinha, casos como a FTX não existiriam. A gente teria um polo de cripto com uma regulação legalzinha, com empresas muito bem estruturadas, muito bem amarradas, muito seguras ali dentro daquele polo. Entendeu? Então, obviamente, não estou falando que é isso exatamente que vai impedir uma FTX, mas vai reduzir os riscos, vai reduzir a probabilidade da gente ter todas essas fraudes, todos esses casos que a gente tem no mercado de cripto. Tá? Então, cara, o mercado de cripto ele tem espaço para continuar tendo um ambiente contra a regulação, tendo o ambiente dele mais não permissionado, quer dizer, o ambiente dele mais permissionado, para ter um ambiente mais fechadinho, mais conectado à regulação. Ele tem um ambiente para ele ser mais, vou dizer assim, degen, assim, o pessoal que é mais raiz de cripto e não quer interagir com coisa de regulação. O mercado de cripto ele pode caminhar para duas vertentes sem problema, a massa, o dinheiro, o mainstream, a adoção global de cripto tá aqui, tá? Nas pessoas que só interagem se as regrinhas do jogo estiverem muito claro. O mainstream tá aqui. Se a gente não tiver as regras do jogo muito claro, isso se dá via uma regulação, a gente não vai atingir o mainstream, a gente vai morrer na praia. Isso é fato, tá? É até o que o Underground fala, né? Mas isso aí que eles estão fazendo passa longe de regulamentação, né? Não é a mesma coisa. Pois é, e é assim que eu finalizo justamente a minha thread. Eu espero que a gente veja uma regulação construtiva e não destrutiva. O que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje é uma regulação destrutiva. Na verdade, o que a gente está vendo não é nem uma regulação, porque não tem uma regra do jogo. A SEC falou que o Ether é commodity, é security. O Gary Gensler, presidente da SEC, falou que o Ether é security, ou seja, ele é igual uma ação de uma empresa na bolsa. E a CFTC, que é um outro órgão, falou que o Ether ele é commodity. Olha que coisa estranha. Os dois maiores órgãos reguladores dos Estados Unidos falam duas coisas completamente diferentes sobre o mercado de cripto. Nem eles sabem o que eles estão fazendo. O que a gente está vendo aqui é um ataque coordenado criminal em cima do mercado de cripto. Não é a construção de uma regulação. Não existe uma regulação aqui. E é por isso que a gente está vendo um movimento de migração de cripto, e eu realmente espero que a gente veja ao longo dos próximos anos, talvez dos próximos meses, se as coisas continuarem sendo feitas de forma tão desorganizada nos Estados Unidos, a gente veja um movimento de migração, de êxodo de cripto para outro lugar. Eu queria trazer duas discussões bem legais aqui, queria finalizar a live com essa discussão aqui, tá? A Coinbase, ela lançou ontem um texto muito legal no blog dela, falando sobre a Austrália liderando o caminho para uma regulação de cripto mais legal, tá? E ele fala aqui, ó, cara, a Austrália tá fazendo um... Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui, tô sem a extensão de tradução, F. E ele fala, cara, a Austrália ela tá fazendo um caminho, uma progressão aqui, um avanço impressionante em criar um ambiente crypto-friendly, em criar um ecossistema, uma jurisdição amigável e construtiva para cripto dentro do país. Ele até usa for Innovation Down Under. Down Under é uma expressão australiana, né, uma expressão como que fala? Nativa australiana. Ele fala, cara, realmente a Austrália tá caminhando para ter uma regulação que é a favor da inovação dentro de cripto, tá? E eles fazem, cara, Driving by Approach, cara, direcionado por approach, né, por um, como que fala? Como que é a tradução de approach aí, ô Danilão? É uma aproximação, sei lá. Approach é um... Postura. Vai. Direcionado por uma postura que prioriza, cara, public input. Então, basicamente, cara, ouvir a opinião do público. Cara, uma abordagem. Boa. O Australian Treasury, que é basicamente, cara, o tesouro australiano, lá um órgão do governo, tá dedicado em cultivar o ecossistema cripto. E a própria Coinbase fez um texto completo falando sobre todas as ações que o governo australiano tá fazendo a favor de cripto, tá? E deixa eu ver se eu acho que esse texto aqui é muito legal, porque esse tweet aqui é muito legal, porque ele é
justamente de um dos fundadores da Paradigm, que é um dos maiores fundos de venture capital de cripto, e ele é cofundador da Coinbase. E ele fala, cara, os trading markets, né, os mercados, as corretoras de cripto, elas vão sempre existir primeiramente fora dos Estados Unidos, se os Estados Unidos não encontrar um jeito de permitir o trading, de permitir que as empresas operem de forma segura, de forma confortável dentro dos Estados Unidos. Ele fala, eles são dominantes em produtos financeiros, mas se eles não fizerem isso, vai ser a FTX, vai ser a Binance ou vai ser qualquer outra exchange não americana que vai continuar fazendo as coisas e dominando o mercado, tá? Vamos colocar isso em mente. As empresas que dominam o mercado de cripto, elas não são exchanges americanas, né? Que dominam o varejo. Então, a discussão aqui é que, cara, se os Estados Unidos não mudar essa postura, basicamente você vai criar um hub de cripto em outro lugar. Outra coisa aqui, os reguladores de Hong Kong, porra, preciso pagar o Bloomberg aqui, tô dando calote na Bloomberg. Os reguladores de Hong Kong, em reuniões com empresas de cripto e bancos de cripto, não só da China, não só de Hong Kong, do mundo todo, para ouvi-las, tá? Eu li esse texto aqui, depois eu coloco o print aí com os trechos exatamente para vocês, tá? Mas basicamente com empresas de cripto, não só de Hong Kong, não só da China, não só da Ásia, do mundo todo, para ouvi-las falar, olha, o que vocês precisam para criar um hub de cripto, para criar um país, para criar um ambiente amigável para cripto. A gente precisa de tal, 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 tal. Isso aqui foi uma ação dos reguladores de Hong Kong, tá? Do Banco Central de Hong Kong, falando, cara, vem aqui, vamos te ouvir e vamos construir um ambiente para a gente construir um hub de cripto aqui, tá? Então, se os Estados Unidos não tiverem uma mudança de postura em termos de regulação e parar esse ataque criminal, coordenado e desorganizado e descredibilizado em relação a cripto, a gente vai ver essa migração, a gente vai ver esse êxodo cripto com algum outro lugar criando um hub de cripto, as empresas migrando para lá e o mercado de cripto crescendo em algum lugar que não seja os Estados Unidos, tá? Eu, sinceramente, pela postura, pelo que a gente vê aí, eu não sei se tem a ver com o governo Biden, tá? Os órgãos que estão fazendo essas ações, eles são órgãos independentes. Eu não sou nenhum especialista de política americana, tá, pessoal? Não vou vestir meu jaleco de especialista de política americana aqui. Eu não sei se é um caso da política do Biden. A eleição dos Estados Unidos é ano que vem ou é nesse ano? Acho que é ano que vem. Acho que é ano que vem. Então, eu não sei se com uma mudança de governo, entrando um governo mais liberal, a gente pode ter uma mudança de postura desses órgãos, por serem órgãos independentes. Eu não sei como funciona isso, tá? Sendo 100% transparente com vocês, mas é um questionamento, tá? Pode ser algo relacionado ao governo Biden, beleza? Um ataque conjunto ali do governo para atacar cripto, e com uma mudança de governo isso mude, beleza? Mas eu espero que essa discussão. A minha tese é que essa discussão ela vai se aquecer ao longo dos próximos meses, ou talvez dos próximos anos, e a gente veja algum país liderando essa corrida para regular, e eu não digo regular no sentido de uma regulação destrutiva, mas de forma de ajudar o mercado de cripto a crescer, a se construir de forma organizada e de forma regulada, né, de forma mais segura, que, querendo ou não, como eu falei, o mainstream enxerga a regulação, enxerga o selinho do governo como um selo de segurança para o mercado, beleza? Então, essa é a minha tese aí sobre tudo que está rolando. Eu acredito que algum país, o primeiro passo é algum país, algum lugar se fortalecer como hub de construção, de crescimento de cripto, beleza? E o segundo passo é as empresas que aceitarem seguir meio que a regra do jogo e mover para a regulação, são as empresas que vão colher os frutos disso, tá? Porque no momento em que a regra do jogo ficar mais claro e que a gente tiver uma regulação mais clara em cripto, o mainstream vai começar a entrar. E para onde ele vai entrar? Ele vai entrar para o cara que faz as coisas por debaixo do pano? Ele vai entrar pelo cara que faz as coisas de forma escondida? Não, esse cara vai ficar focado em um nicho. No nicho dos caras que não gostam do governo, do nicho dos caras que não gostam de regulação. Eu não estou falando que isso é certo, não estou falando que isso é errado, nem estou falando como é que eu vou operar, tá? Mas a gente claramente vai ter um nicho mais underground, mais degen ali, que não está relacionado à regulação. Mas no momento que o mercado for para o mainstream, como eu falei, isso vai ser um nicho, isso vai ser uma parte menor do mercado. E as empresas que não se adaptarem ao segundo, ao mainstream, que é o regulado, que é o seguindo a regra certinha do jogo, esses caras vão ser levados à insignificância. A gente já viu isso acontecendo no mercado de cripto em alguns momentos, só que a gente ainda não chegou no mainstream. O mercado de cripto ainda é muito pequeno. Quando a gente chegar no mainstream, isso vai ser feito de uma forma mais alavancada, vai ser feito de uma forma mais elevada, tá? Então, é o que eu espero ver ao longo dos próximos 2 anos. Eu estou estudando muito isso, tá? Essa questão de regulação, essa questão de como que o mercado de cripto está se estruturando, está evoluindo.
e eu vou trazer as novidades aí para vocês, me acompanhem no Twitter aí, porque eu sempre acabo postando alguma coisa lá, vou colocar todos os links na descrição, espero que tenha ficado claro para todo mundo aí, espero que vocês tenham gostado da live, e vamos pros comentários aí, pessoal. Beleza. E, cara, é muito triste, assim, né, ver os Estados Unidos com esse approach, porque a gente via muito, né, na época, principalmente quando a China acabou proibindo as mineradoras lá da China e tal, a gente acabou conversando até com o Bernardo, né, quem é mais antigo do canal aí vai lembrar, a gente fez uma live com o Bernardo Schuchman, da Clean Spark, que tem uma das maiores mineradoras do mundo, né, e ele saiu da China, foi para os Estados Unidos, e ele falou, cara... porra, mas se vocês não perdem, a gente perguntou, né, se ele não perderia receita, se não era ruim, porque na China era mais barato a energia e tudo mais. Ele falou, cara, pra gente não é interessante mesmo ir para os Estados Unidos por um ponto específico. Na China, as coisas podem ser mais baratas, mas as coisas elas são mais voláteis. E para o empreendedor é muito importante eu ter certeza das coisas. Então, assim, eu prefiro muito mais ter a certeza de que eu vou pagar R$10 em alguma coisa todos os meses do que em um mês talvez pagar R$2, no outro mês, quem sabe, 12, no outro mês 3 e assim vai, entendeu? E a gente tá falando de uns caras mais raízes no mercado de cripto, assim, o cara é papo de brother do Ralph Finney, sabe? Então, e o próprio cara falou, porra, para empreendimento, para criação de empresa, criação de valor, criação de infraestrutura no mercado de cripto, é importante a gente ter uma regulação estável, né? Sim. Basicamente foi isso que ele falou, isso vai atrair empreendimento, vai atrair dinheiro para o mercado de cripto, tá? E vai ajudar o mercado de cripto a crescer e atingir o mainstream. Então, se o nosso foco é mudar a cabeça do mundo, levar o viés de liberdade financeira, de autonomia, de descentralização para o mundo, a gente só se faz isso via mainstream. E como que a gente atinge o mainstream? Com esse ambiente mais estável aí, com as regras do jogo muito claras, entendeu? Sim, então aqui não é torcer pelos governos, né? É torcer para o mercado de cripto crescer. Sim, e os Estados Unidos tinha tudo, né? A faca e o queijo na mão, porque se você quer realmente fazer uma regulação, vamos supor um cenário em que você quer fazer uma regulação para proteger o usuário final, que é uma regulação que a gente, aqui na Mercúrios, a gente é a favor. Por exemplo, uma regulação em que você exija comprovantes de transparência, de que você tenha regras mínimas de compliance, né, de que você não pode operar na sua própria exchange e tudo mais, e várias outras coisas que a gente já citou aqui, que, por exemplo, evitariam casos FTX e etc. Só que, isso, se os Estados Unidos falam, ó, essa é a regra do jogo, quem quiser jogar nessa regra do jogo, eu vou super apoiar. Porra, a gente ia apoiar Coinbase, ia apoiar Kraken e tudo mais. Essas corretoras, elas iam ganhar tal força, tanto com o investidor varejo, quanto principalmente com o institucional, que ia ser muito difícil as outras corretoras competirem com ela, né, em termos de receita, margem de lucro e tudo mais, como modelo de negócio, né, fazendo as coisas erradas. Né? Então você mataria uma Binance ou uma FTX se elas estivessem fazendo coisas erradas. Por outro lado, né, você mataria quem realmente está precisando ser morto, né, quem está fazendo coisas erradas, né, de maneira errada no mercado. Não sair, canetando todo mundo e foda-se, né? E isso é realmente muito triste, né? Com certeza com motivos aí obscuros por trás, né? Mas isso fica para cenas dos próximos capítulos. Tem algumas dúvidas aí que eu vi que você separou já, né? Tem bastante aí, pode ir puxando aí. Cara, vamos puxar esse aqui do Cristiano. Mano, Binance é igual Bitcoin. Né? Todo ciclo a Binance morre e ressuscita. Faz parte. Isso normalmente, não querendo falar de você, tá Cristiano, falando que seu comentário tá certo, seu comentário tá errado, mas a Binance é de 2017, a Binance Malemar pegou 2 ciclos de cripto aí, tá? Tem corretora de 2012, Coinbase e Kraken são de 2012, pegaram muito mais ciclos do que a Binance. Então eu discordo um pouquinho dessa visão, tá? De que todo ciclo, a Binance e tal. Tipo, a Binance pegou 2 ciclos, pegou um ciclo de crescimento de cripto, pegou, tipo, quando a Binance, o ciclo de 2017, 2018, a Binance era muito pequena, né, era minúscula, e aí ela cresceu mesmo no último ciclo de alta, com injeção de capital, e ela pegou esse ciclo de baixa, então ela pegou 2 ciclos de cripto, então, tipo, é uma corretora relativamente nova, assim. Sim, exatamente, eu acho que a gente pode ter um teste cada vez maior, assim, né, na Binance, realmente. E o Rodrigo Neves falou, né, o CBF, o SBF agora é santo, né? Ninguém fala do cara, o problema é o CZ da Binance. Não, o SBF ele é muito bandido, muito mais bandido que o CZ, mas isso não significa que o CZ também é santo. Exatamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente, estamos falando de inclusive assista nossas lives lá sobre o caso FTX quando rolou, vale a pena. Pessoal, eu sonho com um dia que o SBF vai
cara, apodrecer na cadeia. Foi bonito, Torço né, muito pra o que isso do Con aconteça. sendo preso, né, Foi cara? bonito, Foi velho. bonito. Tá gordão, né? É verdade, tá gordão. Também, né, Cara, tava lá. tem um comentário muito legal aqui do Stonks, que é tudo que tá acontecendo é um boicote para tentar salvar o dólar. Cara, isso é algo relevante, assim. É uma discussão boa. Eu realmente acho que pode ser um movimento para proteger o sistema bancário americano, porque basicamente o que a gente está vendo? A gente está vendo o dinheiro mover para um outro sistema bancário, um sistema bancário mais descentralizado, que você não necessariamente precisa passar pelos Estados Unidos, você não precisa passar pelos bancos dos Estados Unidos. Como eu falei, os Estados Unidos ele vê uma corretora crescendo, ganhando tanto em cima de cidadãos americanos, ela não comer uma parte disso, ela não pegar a partezinha dela, incomoda. Então pode ser, cara, um movimento também, uma narrativa boa e uma tese boa de que seja também um movimento de salvar tanto o sistema bancário americano, que já está fragilizado. Então, ver uma fuga de dinheiro, o que a gente viu ao longo das últimas semanas foi saída de dinheiro do sistema bancário americano e entrada de dinheiro no Bitcoin. Então, um movimento de você tentar, cara, salvar o sistema bancário americano. Eu não acredito na perda da hegemonia do dólar, tá bom? Eu não vejo isso acontecendo nos próximos 10, nem nos próximos 20, nem nos próximos 30 anos. Em algum momento da história mundial, a gente pode ter a perda da hegemonia do dólar, mas eu acredito que a gente está muito longe disso. Mas, sem dúvidas, um movimento de proteção do sistema bancário americano e realmente conseguir ganhar em cima desses mercados de cripto que movimenta tanto dinheiro, sem os Estados Unidos conseguir cobrar a partezinha dele, cara, uma tese que faz completamente sentido. Como eu falei, né? Esse ataque, essa perseguição à Binance, muito provavelmente a minha visão é que tem muito a ver em relação a isso, a justamente o governo americano ele não conseguir ditar as regras ali de como a Binance ela tem que fazer ou tem que deixar de fazer. Mas, novamente, eu acredito que é um processo longo aí, né? Uma coisa legal que o Rodrigo Nesi comentou é, cara, Egito perdeu, Roma perdeu, normal, e os Estados Unidos vão perder a liderança. Cara, com certeza, a gente não existe too big to fail. A gente tem que lembrar também que os Estados Unidos, ele inclusive, ele é recente na história geopolítica mundial como uma potência mundial, tá? Uhum. Ele se fortaleceu no século XX, né? Como uma potência mundial. Então, em tese, a posição dos Estados Unidos como esse órgão dominante no mundo, ela é recente. Sim. Tá? Então, a gente pode ver, com certeza, um outro lugar se fortalecendo aí como uma potência mundial. Acho que é uma viagem mais doida aí que a gente pode fazer num casual, tomando uma cerveja aí sobre a perda da hegemonia dos Estados Unidos. Mas, como eu falei, como as coisas são estruturadas hoje, pelo que eu conheço até hoje, preciso ser humilde intelectualmente também, não vejo isso acontecendo, por exemplo, na próxima década. Acredito que é um processo um pouquinho mais longo, da mesma forma que a perda de dominância da Europa para migrar para a América do Norte foi um processo mais longo. Isso pode acontecer? Pode acontecer, óbvio, deve acontecer, né? Mas não acredito que, cara, cripto vai dominar o mundo e derrubar o dólar esse ano, ano que vem, ou pelo menos nos próximos 5 anos. Assim, é um processo gradual que passa principalmente pela mudança de paradigma e pela mudança da cabeça das pessoas. Exatamente. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí. Eu vou deixar vocês só com uma surpresinha para quem está aí até o final da live, né? Não sei se teve muita gente que não pegou ali os 2 minutos iniciais. A gente acabou soltando, né, finalmente, o teaser para o nosso desafio que a gente vai fazer entre os dias 10 e 14 de abril, né? Vai ser uma sequência de 5 lives que a gente vai falar sobre ciclos de mercado. Então, se vocês estão falando, a Binance passou pelos 2 ciclos mais difíceis do mercado e tudo mais, será que foram os 2 ciclos mais difíceis? E será que ela se posicionou bem? Obviamente sim, né? Porque é o que é hoje. Mas será que ela está bem posicionada para os próximos, para o que vai rolar? Será que você está bem posicionado, né, na sua carteira para um ciclo de baixa ou para um ciclo de alta? Ou será que você está tentando chutar o que vai acontecer aí num futuro próximo e não está preparado para o que vai acontecer? A gente decidiu juntar toda essa discussão de ciclos econômicos em uma sequência de 5 aulas, né, em que a gente vai colocar tudo que a gente sabe ali para vocês de posicionamento, montagem de carteira e tudo mais, para vocês ali entre os dias 10 e 14 de abril. A gente está chamando de desafio checkmate, né? Porque a gente aqui na Mercúrio está com mania de jogar xadrez, e a gente sabe que no xadrez você tem que sempre programar o seu movimento algumas rodadas antes, né, dele acontecer. Então a gente acha que para você se posicionar no ciclo também é da mesma forma. Você precisa se posicionar sempre antes do ciclo acontecer. Não adianta, agora a gente está no ciclo de baixa, eu vou começar a me posicionar. Cara, quando você tentou se posicionar, você já passou. O ideal é sempre você estar se posicionando antes para os possíveis ciclos que venham. Então, a gente vai passar tudo isso na sequência de lives.
eu queria mostrar para vocês aí também o teaser, né, novamente, então fiquem até o final e mandem aí uma nota pro teaser do que vocês gostaram, que o Vitinho tá aqui, da nossa produção, tá roendo unha aqui para saber se vocês curtiram, beleza? Quem quiser se inscrever e receber todos os materiais desse curso gratuito que a gente vai fazer e acesso à última aula fechada gratuitamente também, é o primeiro link da descrição, e eu vou deixar no chat ali também, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí, um abraço e fiquem com o teaser. Tchau, Valeu. tchau, pessoal. Definitivamente, competir contra o mercado é uma missão desafiadora, ainda mais quando falamos do mercado cripto. Um mercado de alta volatilidade em que diariamente aparecem novos projetos. E no meio disso tudo, algumas pessoas por aí te vendem a ideia de que é muito fácil e óbvio ficar rico no mercado de cripto, que é preciso realizar apenas alguns poucos movimentos previsíveis, rápidos e calculados e que tudo vai dar certo nos seus investimentos. Mas a realidade é que o mercado é imprevisível no curto prazo e ele sempre pode reagir de forma diferente do que você tentou prever. E de repente, aqueles movimentos garantidos que te convenceram que seriam vencedores não fazem mais sentido. Aquela previsão de preço que parecia fazer todo sentido não se cumpre e você não sabe mais para onde ir ou se encontra em uma sucessão de erros que fazem com que você perca tudo. O mercado nunca vai te entregar de mão beijada o que fazer. E contar com apostas de curto prazo nos movimentos dele para o seu sucesso é o mesmo que contar com a sorte. Você precisa, na verdade, saber os fundamentos desse mercado. Preparar o seu jogo de modo que esteja pronto para qualquer cenário. Se preparar para enfrentar a volatilidade com estratégia e ser um vencedor no longo prazo. Por esses motivos que eu te convido para participar do desafio Checkmate, onde vamos abordar durante 5 lives as principais estratégias de investimento, proteção de portfólio e crescimento de patrimônio para que você seja capaz de ter segurança e precisão nos seus movimentos. O desafio vai começar dia 10 de abril às 7 horas da noite. E se você quiser receber todo o material exclusivo e os links das lives no seu e-mail para poder participar diariamente desse desafio, é só se inscrever gratuitamente no link que está aqui abaixo.